reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos sobre a liturgia da palavra proposta pela igreja para cada domingo. E estamos aí no 30º domingo do tempo comum no ano A. E nós vamos refletir, sobre o novo mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento, disse Jesus. Então, meus amados irmãos, refletindo no evangelho deste domingo, que foi extraído do evangelista São Mateus, capítulo 22, do 34 ao 40, diz assim o evangelho para a nossa meditação hoje. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, existia sempre esse desejo entre os saduceus e os fariseus e outras facções do judaísmo para tentar pôr Jesus à prova. E os fariseus, que eram, podemos assim dizer, adversários dos saduceus, ouviram dizer que Jesus tinha calado a boca dos saduceus. Então, vieram propor para Jesus uma cilada. Continuando o evangelho. Então, eles se reuniram em um grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Então, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus, que está contido na primeira tábua da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, para os judeus que são monoteístas, para os judeus só há um único Deus. Aqui eu estou falando em termos de um contexto histórico do Antigo Testamento. Para nós cristãos também sabemos que só existe um Deus. Para os judeus, Deus é único, um só. E foi um dos motivos pelos quais eles mataram Jesus, as autoridades judaicas. Porque Jesus, se dizendo filho de Deus, se colocava na mesma natureza que Deus, se colocava como divino. Então eles perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, teu coração tem que estar todo em Deus. E de toda a tua alma. Então, tudo que tu fizeres com a tua inteligência, com o teu intelecto, deve ser feito pensando em Deus. E tudo e de todo o teu entendimento. Então, tudo aquilo que você tem baseado por conhecimento, por sabedoria, tem que estar contido em Deus. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Só que Jesus não para aí, Jesus não para aí. No versículo 39, Jesus diz: o segundo é semelhante a esse. Veja que os fariseus perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus, já conhecendo o coração dos fariseus, sabendo que os fariseus queriam pôr Jesus à prova, queriam experimentá-lo, estavam armando cilada contra Jesus,
Jesus diz: vocês querem saber qual é o primeiro mandamento. Só que o primeiro mandamento para vocês é cumprir as normas, as regras, é ser legalista. Então Jesus, conhecendo que eles já eram maldosos no seu coração para com Jesus, Jesus diz: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Por quê? Porque eles achavam que amar a Deus era, de maneira legalista, cumprir toda a lei. E que maneira legalista era essa? Um exemplo muito clássico é a mulher adúltera. A mulher adúltera era levada para ser apedrejada para que se cumprisse a lei, uma lei que Moisés havia estabelecido. E eles faziam isso com a maior alegria do mundo, com um sorriso estampado na face, matando uma pessoa. Então, quando Jesus propõe para eles o segundo mandamento, mesmo sem que eles tenham perguntado, Jesus está dizendo: do que adianta amar a Deus sobre todas as coisas e odiar o seu irmão? Porque Moisés tinha dado carta de divórcio, como também é uma pergunta que eles fazem para experimentar Jesus no capítulo 19 de São Mateus. Moisés autorizou dar carta de divórcio para as mulheres por causa da dureza do coração dos homens. E isto também era lei, e os fariseus também cumpriam. Então Jesus percebe que tudo aquilo que eles buscam a respeito de perguntas feitas a Jesus não foi e nunca seria para, de fato, crescerem espiritualmente no amor e na piedade. Mas era para tentar burlar o mandamento verdadeiro de Deus, para cumprir legalistamente a lei que para eles eram favorecida, ou era melhor, que os favorecia. Então Jesus, quando diz o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está dizendo: do que vale dizer que ama a Deus se odeia o irmão? É aquilo que São João diz na sua primeira carta. João diz na sua primeira carta: como posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? E na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 15, Jesus diz assim, por meio do apóstolo João: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna nele. Então, os fariseus, eles diziam que amavam a Deus, mas odiavam os seus irmãos. No versículo 18 da primeira carta de São João, capítulo 3, João diz: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto, versículo 19, saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque, meus amados irmãos, os fariseus se ostentavam dizendo ser cumpridores da lei. E este era o Messias que os fariseus esperavam. Um Messias que viesse obrigar a todo o povo de Israel cumprir de maneira legalista a lei, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Quando, na verdade, Jesus vem mostrar no evangelho de hoje para os fariseus que, tendo contendas com os saduceus, vieram até Jesus para pô-lo à prova.
E por isso, voltando aqui, pegando o gancho com a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 11 agora, versículo 11 e 12, São João diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, ao passo que a do seu irmão eram justas. E por que João vem falando de maneira tão clara sobre o amor ao próximo, sobre o amor ao irmão? E equiparando esse segundo mandamento ao primeiro mandamento. Assim como Jesus fez no Evangelho de hoje, o segundo mandamento é semelhante a esse. E por que João faz isso? João faz isso porque João escutou e deixou escrito no seu Evangelho, João capítulo 13, versículo 34, uma palavra de Jesus que dá um novo entendimento para a lei. Dou-vos um novo mandamento, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então veja, no Evangelho de hoje Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este amarás o teu próximo como a ti mesmo é o mandamento que o Senhor Jesus dá aos saduceus e aos fariseus, porque já estava escrito na lei. Mas para nós cristãos, Jesus dá uma ênfase, Jesus dá um complemento ao mandamento, dizendo, olha, na antiga aliança, na antiga lei, era possível amar o próximo como você ama a você mesmo. Mas eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento do amor ao próximo, dado a Jesus para os cristãos, para o cristianismo, não é baseado na medida do amor que eu tenho a mim mesmo, mas é baseado na medida do amor que Jesus tem por mim. E é por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que aquilo que os saduceus e os fariseus não conseguiam ver na lei já tinha sido esclarecida há anos atrás. Veja o que diz a primeira leitura de hoje. Assim diz o Senhor, que está em Êxodo 22, versículo 20 ao 26. Assim diz o Senhor, não oprimais, nem maltrateis os estrangeiros, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva, nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu os ouvirei. E eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os filhos ficarão órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejais um usuário dele, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se ele clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então veja, meus amados irmãos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, os sumos sacerdotes, todos esses oprimiam os órfãos e as viúvas. Todos eles oprimiam os órfãos e as viúvas. E por que eles faziam isso?
porque eles olhavam o mandamento que lhe era conveniente e ainda de maneira distorcida e deturpada. Mas Jesus mostra de maneira muito clara para nós hoje que, desde a antiga aliança, o amor que Jesus tinha pelos pobres era um amor predileto. A viúva, o órfão, o estrangeiro, essa classe de pessoa, para Jesus, são pessoas que verdadeiramente são oprimidas, são atacadas, são marginalizadas, e Jesus se coloca como advogado, podemos assim até dizer, dessas pessoas. Só que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda leitura de hoje, mostra para nós a real dimensão do amor cristão. Um amor que se manifesta naquilo que São João deixou escrito no capítulo 13 do seu Evangelho, no versículo 35. Assim conhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros como eu vos amei. Veja o que diz o apóstolo, mostrando e testemunhando o amor que os cristãos têm um pelos outros, baseados no amor que Jesus Cristo disse. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5c ao 10. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Os tessalonicenses se tornaram modelos para todos na Macedônia e na Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus, primeira parte do testemunho, a fé em Deus, propagou-se por toda parte. Assim nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes o amor e como vos converterdes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então veja, os tessalonicenses mostraram que eles se converteram e passaram a cumprir o primeiro mandamento, abandonando os deuses falsos, passaram a servir ao único Deus e verdadeiro. E como na caridade, no amor, acolheram os apóstolos que foram pregar o Evangelho como estrangeiros, cumprindo aquilo que os fariseus e os saduceus não conseguiam cumprir, que foi dito na primeira leitura de hoje. E como eles se amavam, como Cristo os amou, a exemplo do amor que os apóstolos haviam depositado sobre eles, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do castigo e que está por vir. Então, meus amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje vem mostrar para nós que existe um novo mandamento. Existe um novo mandamento. E este novo mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é simplesmente aquele amor legalista que os saduceus e os fariseus viviam, mas é um amor que ultrapassa todos os amores. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nisto consiste a verdadeira lei do amor que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Portanto, não amemos apenas com palavras, mas com gestos concretos e na verdade. E assim reconhecerão que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, vai aí, ó, inscrever-se, que está de vermelho, abaixo do vídeo. Clica em inscrever-se, depois clica no sininho. E clicando no sininho, você opta pela primeira opção aí do sininho, receber todas as notificações. E assim, compartilha também com os teus amigos, com os teus irmãos, compartilha nas paróquias, compartilha aí nas capelas, nos grupos do WhatsApp. Vamos fazer esse apostolado crescer para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor que lança fora todo temor. Amém.